Você já entrou em um lugar onde o tempo não avança, mas desacelera como o som distante de um sino de templo. Alguns degraus não levam a lugar algum, apenas mais fundo dentro de si mesmo. E há montanhas que não precisam de cume para serem grandiosas, pois apenas estar diante delas já basta para te fazer abaixar a cabeça. No Monte Hua, onde o templo Yuquan dorme entre as nuvens, minha jornada começou não com passos, mas com silêncio. No templo Shaolin, os ecos das artes marciais não servem para agitar, mas para lembrar que o verdadeiro controle vem de uma mente tranquila. No templo Xiantong do Monte Wutai, vi sinos de bronze dormindo sob a neve, como se esperassem por preces esquecidas. Na luz enevoada do templo Fanjingshan, não ouvi Buda falar, mas compreendi o sagrado em cada galho, cada pedra. Não havia placas, nem aplicativos para me guiar até aqui. Apenas a consciência de que, às vezes, para se encontrar, é preciso se perder em lugares onde ninguém mais está procurando. O templo Xiantong, um dos templos mais antigos da montanha Wutai, tem uma história de mais de 1.300 anos. Este lugar é considerado o centro do budismo para milhões de fiéis ao redor do mundo. Em 2010, o templo Xiantong foi reconhecido pela Unesco como Patrimônio Mundial, reafirmando a importância cultural e histórica do templo na tradição do budismo Mahayana. A área do templo é de aproximadamente 15 acres, 6 hectares, com muitos santuários e estátuas de Buda, atraindo centenas de milhares de visitantes a cada ano. Um detalhe interessante é que o templo já foi um refúgio para muitos intelectuais e mestres zen durante as turbulências políticas da China. A área ao redor do templo está localizada a uma altitude de cerca de 10.000 pés, 3.048 metros, proporcionando um ar fresco e uma bela vista da cadeia montanhosa Wutai. O templo Xiantong não é apenas um local de culto, mas também um destino ideal para aqueles que amam a natureza e a exploração. O Templo Puji, localizado na montanha Putuo, é um dos templos budistas mais famosos da China
e atrai milhões de peregrinos a cada ano. Construído no século VI, este templo adora Guanyin, símbolo da compaixão no budismo. O templo está situado a uma altitude de aproximadamente 1.200 pés, 366 metros, acima do nível do mar, e se estende por uma área de cerca de 6 acres, 2.428 metros quadrados, incluindo várias arquiteturas históricas junto a uma paisagem natural única. A região da montanha Putuo era anteriormente conhecida como Ilha do Mar, associada a muitas lendas folclóricas fascinantes. A montanha Putuo é cercada pelo Mar do Leste, criando uma paisagem deslumbrante com suas praias de areia dourada e florestas exuberantes. Centenas de espécies de plantas nativas vibrantes aumentam a beleza do local, tornando-o um destino ideal para aqueles que amam a natureza. O Templo Puji não é apenas um centro religioso, mas também um símbolo da cultura e da história do budismo na China. O Templo Dai, localizado na montanha Tai, é considerado um dos lugares mais sagrados na cultura chinesa, atraindo milhões de visitantes a cada ano. A montanha Tai tem uma altura de aproximadamente 5.057 pés, 1.540 metros, sendo uma das 5 grandes montanhas sagradas da China e possui vestígios de habitação humana que datam de mais de 4.000 anos atrás. O Templo Dai abriga cerca de 72 templos e diversos vestígios históricos, espalhando-se por uma área de quase 60 acres, 24 hectares. Este local não é apenas um centro espiritual, mas também um museu vivo que testemunha uma rica história cultural. Um detalhe pouco conhecido é a grande pedra chamada Pé de Pedra do Imperador Celestial. Acredita-se que esta pedra é o local onde os imperadores antigos realizavam rituais de sacrifício antes de assumir o trono, refletindo a solenidade e a tradição antiga deste lugar. A montanha Tai também é famosa por sua beleza natural única, abrigando cerca de 3.000 espécies de plantas diferentes e 300 espécies de animais raros. Esta região é verdadeiramente uma joia tanto cultural quanto natural. O Templo Jurong está localizado no pico da montanha Heng, sendo considerado um local de culto a um dos deuses do fogo mais antigos da China. A forma única do templo impressiona tanto os fiéis quanto os turistas. O Templo Jurong tem uma história de mais de 2.000 anos e foi oficialmente construído durante a dinastia Yuan. Este é um testemunho da arquitetura e da rica cultura religiosa da região da montanha Heng,
que abriga muitos valores históricos. O pico da montanha Heng, onde o templo Jurong se encontra, tem aproximadamente 6.582 pés, 2.011 metros. A paisagem encantadora e o ar puro deste local atraem milhões de turistas a cada ano. O Templo Dayuan, ou Taiyuan Temple, está situado a uma altura de quase 10.000 pés, 3.048 metros, acima do nível do mar, sendo um dos templos mais altos da China. Este templo cria uma vista deslumbrante a partir de sua posição elevada. Construído durante a dinastia Tang, por volta do século VII, o Templo Dayuan é um dos templos mais antigos da região montanhosa de Yuxi. Isso lhe confere um profundo valor histórico e cultural. A área ao redor do templo cobre cerca de 100.000 acres, 40.468 hectares, incluindo muitos picos montanhosos e florestas de pinheiros. Este é um destino ideal para aqueles que amam explorar a natureza. O Templo Dayuan não só se destaca pela sua arquitetura única, mas também é o local de adoração ao Bodhisattva Guanyin, símbolo de compaixão no budismo. A presença dela atrai um grande número de visitantes de diversas partes do mundo para a veneração. O Templo Huiji é um dos templos budistas mais antigos da China, construído há mais de 1.500 anos. A longa existência do templo transformou este lugar em um destino imperdível no que diz respeito à cultura e à história. O templo está localizado no Monte Putai, a cerca de 328 pés, 100 metros, acima do nível do mar. Esta localização proporciona uma paisagem majestosa que mistura a natureza com a jornada espiritual. O templo também se destaca pela estátua da deusa da misericórdia, Guanyin, que tem 66 pés, 20 metros de altura, simbolizando compaixão e proteção para o povo. A estátua da deusa se tornou o ponto focal de muitas jornadas de peregrinação. O Portão do Céu, Mid-Heaven Gate, está situado a uma altitude de 5.066 pés, 1.545 metros, e é considerado um dos portões celestiais mais altos do mundo. Localizado no Monte Tai, uma montanha sagrada reconhecida como Patrimônio Cultural Mundial pela Unesco desde 1987, o Portão do Céu tornou-se um destino fascinante para os amantes da natureza. Para alcançar o Portão do Céu, os visitantes precisam subir mais de 7.000 degraus de pedra,
o que equivale a cerca de 1,5 milhas. Esses degraus representam não apenas um desafio físico, mas também oferecem a oportunidade de apreciar as paisagens deslumbrantes ao redor. Muitos turistas não sabem que o Portão do Céu já foi um local de peregrinação dos antigos imperadores chineses, onde eram realizados importantes rituais de oferenda ao céu. O Templo Xuancong, também conhecido como Templo Suspenso, foi construído há mais de 1.400 anos, situado na encosta de uma montanha, comprovando a técnica arquitetônica superior da época. O templo tem uma área total de aproximadamente 1.200 metros quadrados, construído inteiramente em madeira, sem o uso de um único prego. Ele está localizado a uma altitude de cerca de 7.000 pés, 2.130 metros, acima do nível do mar, oferecendo uma vista espetacular da paisagem montanhosa circundante. Embora o design pareça frágil, o templo sobreviveu a muitos terremotos, graças à sua disposição inteligente e aos materiais de construção especiais. O Templo Xuancong não é apenas um destino espiritual, mas também um patrimônio cultural, que combina de maneira elegante o budismo, o taoísmo e o confucionismo em sua arquitetura. É uma prova da criatividade e da técnica de construção da humanidade ao longo da história. O Templo Fuhu é um dos templos budistas mais antigos da China, construído no século XVI. Situado a uma altura de aproximadamente 8.000 pés, 2.438 metros, este local faz parte do Patrimônio Mundial da Unesco das Montanhas Emei, possuindo um grande valor histórico e cultural. Todos os anos, o Templo Fuhu acolhe cerca de 2 milhões de visitantes, demonstrando a enorme importância deste lugar no coração dos turistas tanto nacionais quanto internacionais. Isso evidencia que a atração do templo não reside apenas na sua arquitetura, mas também na harmonia com a natureza ao seu redor. Um detalhe interessante é que o templo abriga milhões de tartarugas, símbolo de longevidade e paz. A presença delas torna o ambiente ainda mais sagrado e atrai muitas pessoas a visitarem. O Templo da Água Branca, situado na montanha Jiuhua, é uma das 4 montanhas sagradas do budismo na China, atraindo milhões de turistas a cada ano com uma forte crença espiritual. Construído no século XVII, este local possui centenas de anos de história intimamente ligados à filosofia e às crenças da população local. Localizado a uma altitude de 4.200 pés, 1.280 metros, o Templo da Água Branca
oferece uma paisagem deslumbrante e um ambiente puro. Isso o torna um destino ideal para aqueles que amam a natureza. A jornada até o Templo da Água Branca não é apenas uma visita, mas também uma oportunidade de aprofundar-se nas crenças e na cultura da região. O Templo Purhua está localizado no Monte Wutai, uma das 4 montanhas budistas mais sagradas da China, atraindo milhões de peregrinos a cada ano. O pico do Monte Wutai tem cerca de 10.761 pés, 3.263 metros, proporcionando aos visitantes uma paisagem natural majestosa. Com sua arquitetura clássica, o Templo Purhua se destaca na natureza, criando um espaço tranquilo e silencioso para os visitantes explorarem. O ambiente sereno aqui ajuda os visitantes a relaxarem e refletirem em meio ao turbilhão da vida. Fanjingshan é uma das montanhas sagradas mais importantes da China, com 9.292 pés, 2.800 metros, oferecendo uma vista deslumbrante com paisagens magníficas. Este lugar é famoso não apenas pela sua espiritualidade, mas também atrai a atenção dos amantes da natureza. O templo Fanjingshan foi construído em 1440 e foi reconhecido pela UNESCO como Patrimônio Mundial em 2018, ressaltando sua importância cultural e histórica. Isso mostra o valor não apenas da estrutura arquitetônica, mas também da cultura ao seu redor. A área de Fanjingshan possui aproximadamente 1.500 acres, 607 hectares, e abriga muitas espécies de flora e fauna raras, algumas das quais podem ser encontradas apenas aqui. Essa biodiversidade certamente encantará qualquer pessoa apaixonada por explorar a natureza. Embora seja conhecida como um destino espiritual, Fanjingshan também é lar de muitas árvores centenárias, algumas delas consideradas sagradas. Isso enriquece ainda mais a experiência dos visitantes. Fanjingshan não só atrai aqueles que buscam espiritualidade, mas também é um destino ecológico com um ecossistema diversificado. Este é verdadeiramente um lugar ideal para experienciar a natureza selvagem única.
O Templo Longo Hábito, situado no Monte Jade, foi construído há mais de 1.300 anos, sendo um dos templos budistas mais antigos da China. Este é o local onde muitos grandes eruditos e mestres Zen, como o venerável mestre Daozi, residiram e ensinaram, contribuindo de forma significativa para o desenvolvimento do budismo neste país. O templo se eleva a aproximadamente 7.874 pés, 2.400 metros acima do nível do mar, tornando-o um dos templos localizados em maior altitude na região. Isso cria uma paisagem natural majestosa, atraindo tanto os amantes da cultura quanto os devotos da natureza. Poucos sabem que o Templo Longo Hábito também é um ponto de parada importante para exploradores e mercadores na Rota da Seda, trazendo muitas influências culturais de diferentes direções. Este não é apenas um local religioso, mas também um espaço de confluência de diversas culturas. Aninhado entre a bela natureza do Monte Jade, o Templo Longo Hábito proporciona uma sensação de tranquilidade e paz. A paisagem vibrante e limpa ao redor é um motivo imprescindível para visitar este lugar. O Templo Shaolin, localizado na montanha Song, é o berço do Kung Fu, que teve um impacto profundo nas artes marciais em todo o mundo e se tornou um símbolo cultural proeminente da China. Fundado no século V, o templo tem uma história que se estende por mais de 1.500 anos, tornando-se um dos templos budistas mais antigos do mundo. A área do Templo Shaolin cobre aproximadamente 618 acres, 250 hectares, incluindo florestas primárias, montanhas majestosas e obras arquitetônicas clássicas, criando uma paisagem deslumbrante. Dentro do templo, há cerca de 1.000 lanternas, acesas todas as noites, criando uma atmosfera mística e cheia de santidade. A montanha Song é parte do patrimônio cultural mundial, destacando-se por sua paisagem etérea e beleza natural, atraindo milhões de turistas a cada ano. Este é um local ideal para aqueles que amam explorar a cultura e a natureza. O Templo Shaolin
sempre foi um destino cheio de significado e história para aqueles que buscam paz interior. O Templo Baogu é o maior e mais antigo templo da montanha Emei, construído no ano 1118. Este também é um dos 4 templos budistas mais famosos da China. Este templo está localizado a uma altura de aproximadamente 3.400 pés, 1.040 metros, acima do nível do mar, oferecendo vistas deslumbrantes da natureza ao redor. A sacralidade deste lugar o torna um destino atraente para muitos visitantes. A área total do Templo Baogu e seus arredores chega a quase 17 acres, 6,9 hectares, criando um espaço amplo para os visitantes explorarem. Esta é uma oportunidade para vivenciar a cultura e a natureza. O Templo Huashen, localizado na montanha Jianhua, é um dos 4 sítios sagrados do budismo mais famosos na China, atraindo milhões de visitantes a cada ano. Foi construído no século VI e se tornou um centro espiritual importante para praticantes do budismo de todo o mundo. O pico da montanha Jianhua tem aproximadamente 5.058 pés, 1.540 metros, onde a paisagem é majestosa e o clima é ameno. Este é um local ideal para peregrinações e exploração da natureza, trazendo uma sensação de paz e tranquilidade. Uma curiosidade sobre esta área é que milhares de árvores de bordo, todos os anos no outono, se transformam, criando uma bela paisagem com as cores vibrantes das folhas. Essas belezas tornam a peregrinação mais viva e impressionante. O Templo de Yuki está localizado a uma altitude de aproximadamente 6.600 pés, 2.000 metros acima do nível do mar, tornando-se um dos templos mais altos da China. Este templo tem mais de 1.400 anos de história. Foi construído durante a dinastia Tang e é um lugar de culto para o budismo. O Templo de Yuki atrai centenas de milhares de turistas todos os anos, com cerca de 2 milhões de visitas, o que demonstra seu apelo especial. Uma coisa que poucas pessoas sabem é que o templo também possui um sistema de fontes de água quente naturais, consideradas ter propriedades curativas e atraindo visitantes que buscam relaxamento. Além da arquitetura única, o Templo de Yuki também é o ponto de partida para trilhas de montanha deslumbrantes. Aqui, os visitantes podem apreciar a majestosa paisagem da montanha Hua,
uma experiência inesquecível. O templo de Yuki é realmente uma joia preciosa no seio da natureza. O templo Zhongyue está situado no Monte Song, sendo considerado um dos templos mais antigos da China, com uma história que remonta a mais de 2.500 anos. Este é um local espiritual proeminente tanto para o budismo quanto para o taoísmo. O templo ocupa uma área total de aproximadamente 42 acres, 19 hectares, incluindo várias edificações arquitetônicas únicas. Essas estruturas demonstram a sofisticação da arte arquitetônica clássica chinesa. Poucos sabem que o templo Zhongyue também abriga muitos objetos valiosos, desde gravuras antigas até documentos sobre a história da China ao longo de diferentes dinastias. Com sua beleza natural e atmosfera serena, o templo Zhongyue é um destino ideal para aqueles que apreciam a natureza e desejam vivenciar uma cultura única na China, um lugar que traz paz e a oportunidade de explorar uma cultura rica. O templo Wanyan, localizado na montanha Niuqing, foi construído no ano 401 d.C. e é um dos templos mais antigos da China. O templo está situado a uma altitude de 3.300 pés, 1.006 metros, permitindo que os visitantes desfrutem de uma vista panorâmica deslumbrante do topo da montanha. A montanha Niuqing é parte do Patrimônio Mundial da Unesco, com um ecossistema diverso e mais de 3.000 espécies de plantas diferentes. Este local também abriga centenas de espécies de animais raros, incluindo o panda gigante, tornando-se um destino atraente para os amantes da natureza. O templo Wanyan não apenas dedica culto ao Buda, mas também sofre uma forte influência da cultura do taoísmo e do confucionismo. Explorar este lugar proporcionará uma visão profunda da interseção de religiões e culturas na China. A montanha Niuqing e o templo Wanyan prometem oferecer uma experiência que combina tanto a espiritualidade quanto as maravilhas da natureza. O templo Tiantai, localizado na montanha de Uhua, é considerado um dos 4 maiores centros de budismo na China. A história do templo Tiantai começa no século VI, quando o monge Huizhao o fundou, tornando este lugar um dos templos budistas mais antigos. O templo Tiantai está situado a uma altitude de aproximadamente 3.000 pés, 914 metros, acima do nível do mar
e possui um dos maiores jardins budistas, que se estende por mais de 60 acres, 24 hectares. Notavelmente, Tiantai não é apenas famoso por suas estruturas arquitetônicas, mas também é o local de sepultamento de muitos monges famosos na história do budismo, incluindo o primeiro monge venerado, Jian Nyam. Além disso, Tiantai abriga várias espécies de plantas raras, incluindo um carvalho centenário com mais de 1000 anos. A beleza natural única da montanha Jiuhua tem atraído muitos visitantes amantes da natureza. A jornada para explorar Tiantai proporcionará a você uma visão profunda da cultura budista e da natureza. A caverna Chaoyin está localizada a uma altitude de aproximadamente 6.600 pés, 2.000 metros, na montanha Hua, criando uma paisagem deslumbrante e cheia de mistério, atraente para os amantes da aventura. A caverna tem cerca de 200 milhões de anos, com muitas formações de rocha calcária únicas. Isso não apenas atrai cientistas, mas também oferece uma visão profunda da geologia e da história do desenvolvimento da Terra. A área ao redor da caverna se estende por cerca de 2.500 acres, 1.000 hectares, servindo como habitat para muitas espécies diversas de fauna e flora. Este é o lugar ideal para aqueles que desejam explorar a natureza. A caverna Chaoyin também se destaca com antigas lendas relacionadas a curandeiros e deuses. A combinação de cultura e natureza aqui cria uma atmosfera única. Ao visitar a caverna, os turistas têm a oportunidade de explorar pequenas cachoeiras e lagos naturais dentro dela. Esta é realmente uma experiência maravilhosa em meio à natureza selvagem e tranquila. O templo Xuxiang, no Monte Wutai, é um destino de peregrinação famoso para milhões de fiéis budistas, com mais de 1000 anos de história, tornando-se um dos locais de reunião espiritual mais importantes da China.
O templo se destaca pela arquitetura única, que inclui mais de 500 estátuas de Buda elaboradas a partir de madeira natural, refletindo a habilidade dos artesãos e os valores culturais do budismo. Situado a uma altitude de aproximadamente 7.874 pés, 2.400 metros acima do nível do mar, o clima aqui é fresco, muito diferente do restante da China. O templo Xuxiang não é apenas notável por sua história, mas também pela paisagem natural ao redor, com montanhas verdes exuberantes e um ar puro, criando um ambiente ideal para aqueles que buscam paz. O templo Phoding está localizado na montanha Putuo, um importante destino de turismo religioso na China. Este templo atrai milhões de visitantes anualmente devido ao seu valor cultural e espiritual. O templo Phoding foi construído no século XVII, refletindo a arquitetura tradicional chinesa e a rica história do budismo na região. Isso o torna um local ideal para se aprender sobre a arte e o conhecimento daquela época. Com cerca de 174 pés, 53 metros de altura, o templo Phoding é um dos templos mais altos da montanha Putuo. Isso faz com que o templo se destaque no deslumbrante cenário natural da montanha. Um detalhe marcante no templo é a grande estátua de Buda que pesa aproximadamente 20 toneladas, tornando-se um dos símbolos budistas mais notáveis da região. O Portal do Paraíso do Sul, no Monte Tai, uma das construções arquitetônicas mais antigas que ainda existem na China, foi construído durante a dinastia Qin, cerca de 221 a 206 a.C. Este não é apenas um símbolo cultural, mas também um destino que atrai muitos turistas de todas as partes. O Monte Tai, onde se localiza o Portal do Paraíso do Sul, é um dos 5 montes sagrados mais famosos da China. Aqui são realizados muitos festivais religiosos importantes, principalmente do budismo e do taoísmo, atraindo muitos fiéis e visitantes. O Portal do Paraíso do Sul tem aproximadamente 4.600 pés, 14 metros, acima do nível do mar, proporcionando uma vista deslumbrante da paisagem ao redor. Essa cena cria um espaço ideal para se conectar com a natureza. O templo Hongshunping está situado a uma altitude de 6.600 pés, 2.013 metros,
sendo um dos templos mais altos da montanha do Jade americano. Este templo foi construído no século IV, carregando consigo profundo valor histórico e cultural do budismo chinês. A área ao redor do templo abrange aproximadamente 1.500 acres, 607 hectares, com mais de 2.500 espécies diferentes de plantas, formando um ecossistema diversificado e rico. Este é o destino ideal para os amantes da natureza. O templo Hongchumping também é um local de peregrinação popular para milhões de budistas a cada ano. A sacralidade deste lugar atrai não apenas os fiéis budistas, mas também os turistas com almas exploradoras. Além das deslumbrantes paisagens naturais, o templo abriga muitas obras de arte budista únicas. Estas obras refletem profundamente a rica cultura local, proporcionando aos visitantes experiências interessantes e enriquecedoras. O Templo Lin-An é um dos templos antigos e mais importantes da China, construído no ano 328 d.C., trazendo mais de 1.700 anos de história. O templo está localizado ao pé da montanha Lin'an e é famoso por suas grandes estátuas de Buda em pedra, incluindo uma estátua de Buda sentado com aproximadamente 24 pés, 7,3 metros. A área ao redor do templo mede cerca de 500 acres, 202 hectares, incluindo muitas cavernas e pagodes. Tudo isso compõe um dos maiores sítios culturais da China. Poucas pessoas sabem que o templo Lin'an já foi um local de repouso para muitos imperadores e figuras históricas, incluindo o imperador Song Taizuo. Isso aumenta ainda mais o valor histórico deste templo. Com sua paisagem natural majestosa e clima temperado, o templo Lin'an atrai milhões de visitantes todos os anos. Este lugar oferece uma experiência maravilhosa para aqueles que amam a natureza e a cultura.